plano de Deus para a nossa vida nessa área. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Marcos, capítulo 3, de 1 a 5. Marcos, capítulo 3, de 1 a 5. Aleluia. Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus maravilhoso e bendito é o nosso Deus. Marcos 3, de 1 a 5, a Bíblia nos diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus disse àquele homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Glória a Deus. Senhor, te damos toda a glória e toda a honra nessa hora. Recebe o elogio, o louvor e o reconhecimento de que é do Senhor, que é o Senhor quem dá e é o Senhor quem recebe. O Senhor ministra o nosso coração e recebe em forma dos nossos louvores e da nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Estava ali um homem da mão ressequida. Estava ali um homem na sinagoga com a mão atrofiada. Em outras traduções, com a mão mirrada. Mão mirrada, mão atrofiada, mão ressequida. A Bíblia não explica a causa do problema daquele homem. E nós não temos autorização para poder especular qualquer coisa acerca desse homem. Por que ele ficou com a mão ressequida? Não podemos inventar histórias. Não podemos tentar induzir as pessoas falando de algo que a Bíblia não diz. Mas quando nós encontramos em todo o contexto bíblico sobre a mão, desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos que a mão é sinônimo de algumas coisas, ou a mão está ligada a algumas coisas muito importantes que trazem a bênção para muita gente. A mão está relacionada a dar, a mão está relacionada a abençoar e a mão está relacionada a trabalhar. Diga: dar, abençoar e trabalhar. Amém? Um homem da mão mirrada, e a própria palavra mirrada, quando alguém fala: puxa, mas você colocou algo tão mirradinho, você colocou algo tão exprimido, tão pequeno, tão mesquinho. Assim era a mão daquele homem. E era a mão direita. A mão direita, ela é também sinônimo de autoridade. Porque quando Deus estende a sua mão direita sobre nós, Ele derrama sobre nossas vidas o dar, o abençoar, e Ele trabalha em nosso favor. É interessante quando nós encontramos na palavra de Deus, Deus não está com a mão encolhida, e Deus não está com o ouvido fechado ou tampado, que não possa ouvir ou que não possa servir. Quando diz Deus não está com a mão encolhida, Ele está dizendo: Deus não está acomodado, vendo a tua situação, sem a disposição de trabalhar em teu favor. Deus trabalha por nós, ainda que seja no turno da noite. Deus trabalha por nós, mesmo quando nós não percebemos. Deus trabalha em nosso favor. Então, quando os versículos dizem Deus não está com a mão encolhida, Ele está dizendo Deus está com a mão estendida. E essa mão estendida é sinônimo de trabalho. Um Deus que trabalha, um Deus que milita, um Deus que é escudo, um Deus que é provisão, um Deus que é zeloso, um Deus que é cuidadoso. Mão estendida. Mas aquele homem de mão mirrada, mão atrofiada, estava perdendo o seu potencial de trabalho. E eu creio, queridos, que Deus hoje quer trazer uma bênção maravilhosa sobre a tua vida. Eu acredito que você já está num bom emprego, eu acredito que Deus já tem te abençoado com aquilo que você faz. Mas eu entendo que quando nós entendemos a bênção do Senhor, quando Ele cura a nossa mão e nos ajuda a estender a nossa mão no nível em que Deus quer que nós a estendamos,
O Senhor nos levará a patamares profissionais maiores, em nome de Jesus. Eu creio nisso. De todo o meu coração eu creio nisso. Eu creio que Deus está disposto hoje a mudar a tua sorte em muitas áreas da tua vida. Eu creio, queridos, que essa mão estendida, que também é sinônimo de bênção, de abençoar, quer nos chamar a atenção de que o papai e de que a mamãe têm uma responsabilidade de impor as mãos sobre seus filhos e impetrar sobre eles a bênção, porque a mão mirrada, ou a mão ressequida, ou a mão atrofiada, não abençoa. Ela não tem a visão espiritual de estender a mão para proteger da forma da bênção. E eu acredito que a partir de hoje nós teremos uma disciplina espiritual de estender as nossas mãos. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele fala: eu quero que os homens em todo lugar levantem mãos santas, que as mulheres se trajem de uma forma digna e honrosa, e que os homens usem da sua autoridade, estendendo as mãos para abençoar. Então, queridos, eu tenho grande alegria de quando chego numa casa para visitar, entro pelas portas, já dizendo shalom, paz seja sobre esta casa, e estendendo as mãos, porque eu entendo que o estender das mãos é o antídoto contra a mão mirrada, contra a mão atrofiada, que não abençoa, que não impede a bênção sobre outros. Olha para sua mão. Bonita, né? Eu olho para minha mãe e vejo, quando eu viro de cabeça para baixo, tem o W de Wilson. Quando eu viro para cá, o M de Maia. Então eu vejo a minha identidade na minha mão. Eu me vejo aqui na minha mão. E eu peço, Senhor, ajuda-me a ter uma mão bendita. Que onde eu impuser as mãos, eu possa ver aquilo para o qual eu proferi, aquilo para o qual eu fui chamado. E se eu sou chamado para ser um abençoador, então eu estendo a mão para trabalhar, eu estendo a mão para abençoar, eu estendo a mão para dar. Amém? Amém. Há um versículo bíblico em Mateus, e à noite eu prefiro mais citar os textos do que ficar procurando, porque eu entendo que o nível de atenção da noite é diferente do nível de atenção da manhã. Mas há uma palavra de Deus que diz o seguinte: que se teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho, fica com o outro, porque é melhor você ir para o céu com um olho só, do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Mas a Bíblia também diz que se tua mão te faz tropeçar, arranca uma das mãos, porque é melhor você entrar no céu, maneta, é assim que está na Bíblia, é melhor você entrar no céu com uma mão só, do que ter as duas mãos indo para o inferno. E quando eu entendia sobre, e pesquisava sobre a mão ressequida, a mão atrofiada, e via a bênção da mão, a bênção para dar, a bênção de abençoar e a bênção de trabalhar, eu entendo que quando a mão me faz tropeçar, é quando o meu coração se deixa levar pela avareza, quando o meu coração se deixa levar pela mesquinharia, quando o meu coração começa a se tornar egoísta, quando eu permito que a minha vida só gire em torno de mim mesmo, das minhas causas, da minha família e das minhas necessidades. E então eu fecho meu olhar em relação à necessidade do outro. Eu encolho a minha mão toda vez que eu tenho a oportunidade de dar, ou de abençoar, ou de trabalhar. Encolho a minha mão, e a partir desse momento a minha mão começa a me fazer tropeçar. Quantas oportunidades! E a Bíblia usa exatamente essa expressão: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Entenda que chegou na tua mão, é para que alguma coisa seja produzida, é para que você dê para alguém, é para que você abençoe alguém, ou é para que você trabalhe em favor de alguém. Se a tua mão te faz tropeçar, então eu começo a olhar para a minha mão: será que ela agora é tão bonita quanto eu olhei da primeira vez? Será que ela é tão doadora? Será que ela é tão abençoadora? E será que ela é tão trabalhadora? Do que a visão que eu tive a princípio? Algum tempo atrás,
O Senhor nos trouxe a visão de Moisés, quando Deus lhe disse: Moisés, você quer fazer sinais no Egito? E você quer ser reconhecido por Faraó como uma autoridade de Deus? Sim, Senhor, eu quero isso. Então põe a mão no teu peito. E quando tirar, veja como ela está. E Moisés, quando colocou a mão no seu peito, e ele olhou, ele viu que ela estava branca, de lepra. Esse era o estado da mão de Moisés. E esse era o estado da mão de todos os filhos de Israel. Fisicamente falando, eles tinham uma mão vigorosa, mas emocionalmente falando, eles eram escravos. Mas espiritualmente falando, eles eram escravos. Eles estavam debaixo de jugo, sendo roubados, sendo lesados, sendo envergonhados e sendo oprimidos. Esse era o estado que Moisés não conseguia ver. Mas quando o Senhor lhe trouxe uma revelação, põe a mão no peito e olha, esse é o estado do coração do povo, esse é o estado da mão do povo. O povo trabalha, mas não consegue trabalhar para si mesmo. Ele trabalha pelo Egito, trabalha por Faraó, não consegue plantar e colher, não consegue se alegrar no fruto da terra, porque nem terra eles têm. Está entendendo, queridos? Põe a mão no coração e veja, olha a mão. Você pensava que a tua mão era abençoada, mas o estado espiritual é diferente do que você conseguia ver até agora. Moisés se espantou ao ver a realidade interna, a realidade do coração. Eu creio, queridos, que quando nós não damos, e eu creio que quando nós não abençoamos, e eu creio que quando nós não trabalhamos no vigor ou no chamado que Deus tem nos dado, de alguma forma, a nossa mão precisa de cura. O nosso braço está ressequido, a nossa mão está mirrada, a nossa mão está atrofiada. Amém? Mas então o Senhor disse: põe a mão de novo no coração. E aí depois, quando ele colocou a mão no coração e olhou de novo, a mão estava curada. Aleluia. Levanta a tua mão nessa noite. Aleluia. Diga para o seu vizinho: Deus vai curar a tua mão nessa noite. Diga para uma outra pessoa: Deus vai curar a tua mão nessa noite. Queria te convidar a abrir em Gênesis 22.